Bem-vindos ao Além da Matéria Cast. Eu sou Pamela Borges. E eu, Arnaldo Borges. E todas as segundas-feiras, às 5 horas da manhã, compartilharemos o nosso Evangelho no lar com todos vocês. Acreditamos que a oração e o estudo do Evangelho levam luz e paz a muitas vidas. Vamos juntos além da matéria. Olá a todos. Vamos iniciar a nossa preparação para o nosso Evangelho no lar. Vamos fechar nossos olhos, respirar profundamente, acalmar o nosso coração, vamos acalmando a nossa mente, vamos nos desligar das preocupações do dia a dia, dos ruídos do mundo exterior. Vamos elevar nosso pensamento a Jesus e nos conectar além da matéria, para que o plano espiritual nos envolva em paz e luz. Vamos agradecer ao nosso mentor espiritual, que é nosso amigo fiel, que está conosco desde o nosso nascimento, nos intuindo, nos fortalecendo nas provas e nas dificuldades da vida. Vamos agradecer a equipe de limpeza, a equipe de segurança. Vamos saudar as fraternidades do espaço, Razim, venerável da fraternidade do Trevo, comandante Edgar Mon, venerável da fraternidade dos discípulos de Jesus, doutor Adolfo Bezerra de Menezes, venerável da fraternidade dos humildes. Nosso divino mestre e salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. E assim, vamos saudar Ismael, representante de Jesus nas terras brasileiras. Ismael que guarda nosso país, que é destinado a ser a pátria do Evangelho e coração do mundo. Vamos saudar a Maria de Nazaré, nossa mãe, que com seu manto sagrado abençoe nossas famílias, abençoe nossa casa e derrame graças sobre todos nós. Vamos saudar o nosso Mestre Jesus, que é exemplo de humildade, é exemplo para nossas vidas, que possamos seguir sempre o seu caminho. Vamos agradecer ao nosso Pai Criador com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Mensagem do dia: ver e ouvir. A visão e a audição devem ser educadas, tanto quanto as palavras e as maneiras. Em visita ao lar de alguém, aprendamos a agradecer o carinho do acolhimento, sem nos determos em possíveis desarranjos do ambiente. Se ouvirmos alguma frase imperfeitamente burilada na voz de pessoa amiga, apreciemos a intenção e o sentimento, na elevação em que se articula, sem anotar-lhe o desalinho gramatical. Veja com bondade e doçura, com lógica. Saibamos ver os quadros que nos cercam, sejam eles quais forem, sem sombra de malícia, atinar-nos o pensamento. Registrando a neta das inconvenientes em torno de acontecimentos e pessoas. Tenhamos suficiente coragem de acomodá-las no arquivo do silêncio.
Toda impressão negativa ou maldosa que se transmite aos amigos em forma de confidência é o mesmo que propinar-lhes veneno através dos ouvidos. Em qualquer circunstância, é preciso não esquecer que podemos ver e ouvir para compreender e auxiliar. André Luiz, pelo médium Francisco Cândido Xavier, do livro Sinal Verde. E agora vamos iniciar a leitura do nosso Evangelho. Estamos no capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Estamos no título Instruções dos Espíritos, Limites da Encarnação. Quais são os limites da encarnação? A encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados. Se entender, por isso, um evolutório que constitui o corpo do espírito, já que a materialidade desse evolutório diminui à medida que o espírito se purifica. Em certos mundos mais avançados que a Terra, ele já é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro e, por conseguinte, menos sujeito às vicissitudes. Num grau mais elevado é diáfano e quase fluídico. De grau em grau, ele se desmaterializa e acaba por se confundir com o próprio perispírito. Segundo o mundo a que o espírito é chamado a viver, este toma o evolutório apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito suporta transformações sucessivas e ele se eteriza cada vez mais até a depuração completa que constitui os espíritos puros. Se mundos especiais são destinados, como estações, aos espíritos mais avançados, estes não estão ligados ali como nos mundos inferiores. O estado de desligamento que se encontram lhes permite se transportarem por toda a parte em que os chamam as missões que lhes são confiadas. Se considera a encarnação sob o ponto de vista material, como ocorre sobre a Terra, pode-se dizer que ela é limitada aos mundos inferiores. Depende do espírito, por conseguinte, dele livrar-se mais ou menos rapidamente, trabalhando pela depuração. Deve-se considerar também que no estado errante, quer dizer, nos intervalos das existências corporais, a situação do espírito está em relação com a natureza do mundo ao qual se liga pelo seu grau de adiantamento, que assim, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, segundo seja ou menos desmaterializado. São Luís, Paris, 1859. Comentários. Sabe aquela ideia de que estamos aqui na Terra para entender e crescer? Pois é, no Espiritismo a encarnação é justamente isso, uma etapa necessária para nosso progresso. Mas, olha que interessante, ela não dura para sempre. Quando o espírito evolui e atinge um certo grau de pureza, ele não precisa mais passar pelas experiências da vida material, como a gente conhece. E tem mais, conforme a gente vai evoluindo, o corpo também muda. Em mundos mais avançados, o corpo do espírito é mais leve, mais sutil, quase como se fosse feito de luz. Ele não sente dor e nem adoece, não tem essas limitações físicas que a gente tem, essas limitações que enfrentamos aqui. É como se a encarnação, nesses níveis, fosse um estado entre o físico e o material. Ou seja, o corpo acompanha o espírito. Quanto mais puro ele é, mais leve se torna o evolutório. Isso mostra que tudo está conectado. O progresso moral, o intelectual e até a forma como vestirmos o corpo em cada etapa da nossa jornada evolutiva. Essa passagem do Evangelho nos desperta a também compreender o perispírito e todas as suas transformações. O perispírito nada mais é que um evolutório semimaterial do espírito. É uma espécie de quê? De um corpo espiritual. Ele é composto de todos os fluidos do mundo em que o espírito vive, sendo mais denso, obviamente, nos mundos inferiores e mais sutil nos mundos superiores. O perispírito ele vai suportar todas as transformações do nosso espírito. Ele vai se adaptando ao grau da nossa elevação.
Então o perispírito ele nos acompanha em todas as nossas existências, ele não vai mudando, é sempre o mesmo perispírito. Ele registra, ele conserva as nossas impressões, as nossas experiências, as nossas memórias, tudo fica registrado no perispírito. E ele vai se transformando ao passo que nosso espírito ele evolui. Ele vai se refinando, ele vai se tornando mais leve. Então, muitas pessoas se perguntam o que acontece com esse perispírito entre uma encarnação e outra. Entende-se que entre uma reencarnação e outra, o espírito ele retorna à sua erraticidade, ou seja, a um mundo espiritual. Então, nesse estado, ele revê todas as ações passadas. Então, avalia os seus progressos, prepara-se para novas provas, novas expiações, muitas vezes, ou se estiver em uma situação mais elevada, vai se preparar para evoluir cada vez mais, para se tornar cada vez mais sutil. O perispírito, ele vai sempre conservar a individualidade. Então, a consciência, o livre-arbítrio, tudo isso vai estar registrado nele. E ele atua de verdade como um protetor nosso, né? Para que nós, quando desencarnarmos, a gente tenha consciência de tudo que aconteceu em todas as nossas vidas, o que a gente precisa melhorar, as coisas que a gente precisa adaptar. E sim, se já estivermos evoluídos, mais ensinamentos para que a gente possa crescer espiritualmente. Então, no perispírito sempre vai estar registrado tudo de bem ou mal que nós praticarmos durante as nossas existências. Então, assim, essa passagem do Evangelho, ela nos convida única e exclusivamente a refletir que a encarnação não é um castigo. Ele não é um castigo eterno, mas é uma ferramenta temporária e valiosa de quê? De nosso crescimento espiritual. A gente sempre tem que lembrar disso. A cada encarnação, a cada reencarnação, nós estamos melhorando, nós estamos evoluindo. O espírito, ele nunca regride, ele pode se manter naquele mesmo local, né? Sem evoluir, mas regredir nunca. E tudo isso fica registrado no nosso perispírito. Agora vamos às nossas vibrações. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, ao nosso Pai. Vamos nos conectar com amor, com perdão, com carinho, ao nosso irmão, o Mestre Jesus. Vamos tocar naquele íntimo do nosso coração. Vamos vibrar pelo nosso planeta, que o planeta Terra ele seja envolvido em paz, cura, equilíbrio. Imagine uma luz dourada sobre o nosso planeta. Essa luz está saindo de dentro dos nossos corações. Nós somos capazes de iluminar cidades. Imagine essa luz saindo de dentro de você, iluminando todo o planeta Terra. Vamos vibrar pelos nossos governantes, para que eles atuem com sabedoria, com justiça. Vamos vibrar por todos os países que nesse momento se encontram em guerra, seja ela civil ou ela militar. Esses países precisam encontrar luz, amor, paz. Vamos vibrar por eles. Vamos vibrar pelas crianças que estão doentes, pelas crianças órfãs. Vamos enviar energia de amor. Também vamos enviar energia de amor para todos aqueles que se encontram em hospitais, em clínicas de recuperação. Vamos vibrar pelos encarcerados para que encontrem luz do arrependimento, do perdão, da transformação. Vamos vibrar pelos nossos familiares, colegas de trabalho, vizinhos, todos os nossos parentes, pessoas próximas a nós. Pedimos permissão para vibrar por nós mesmos, para que sejamos instrumentos de bem, para que sejamos instrumentos de fé, para que possamos levar o amor de Deus, os ensinamentos do nosso irmão Jesus para o máximo de pessoas possíveis. Vamos imaginar Jesus entrando na nossa casa, iluminando nossos quartos, sala, todos os cômodos. Por fim, vamos deixar uma vibração em aberto para que a espiritualidade possa usar da melhor forma possível. Finalizando o nosso Evangelho, rendendo graças a Deus, graças a Jesus, e que tenhamos todos uma excelente semana. Se esse episódio fez sentido para você, não esqueça de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Até o próximo, Além da Matéria Cast. Pai Celeste Criador, fonte eterna de bondade, auxilia-nos, Senhor, a conquistar a verdade. Abençoa o nosso esforço para o teu reino atingir. Dá-nos, Pai, a luz que aclara os
caminhos do porvir. És a glória deste mundo, és a paz e a esperança, és a luz que não se apaga, és o amor que não se cansa. Dá-nos forças para sermos os arautos do teu amor, testemunhos derradeiros do Evangelho.